O que eu sei é que quando se acha que um foco da vida não é experimentar, se experimenta esse achar. Vivenciando, experimenta-se as coisas relativas ao não experimentar quando não se experimenta. A palavra espiritismo foi utilizada inicialmente por Allan Kardec. Não sou uma evangélica criticando por motivos religiosos o espiritismo que Kardec vincula bastante a Jesus. Volto a dizer, não sou cristã, a não ser referente ao que está arraigado culturalmente. 3 problemas de um espiritismo, em minha opinião. Um cristianismo, a crítica excessiva ao materialismo e o problema referente a não haver de fato esse espírito. A realização que a nossa filosofia me traz é bem grande. Allan Kardec dá certeza de coisas que eu não diria talvez, visto que é improvável ao extremo. Não existe conteúdo para afirmar que há um espírito saindo do corpo depois que falecemos. Eu afirmo que não existe esse espírito pelo conteúdo que temos e não temos. Eu li livros sobre experimentos que buscaram mostrar que existe esse espírito. Estou inteirada sobre o assunto. Em um experimento tentaram pesar corpos antes e logo após a morte. Falamos em um vídeo sobre o experimento que aconteceu mais recentemente. Em relação ao experimento Skoll, por exemplo, se de fato aqueles fenômenos aconteceram, consideramos com vários autores que tenham a ver com parapsicologia. Não tem relação com espíritos, por exemplo. Nos lembramos de coisas por causa de regiões do cérebro. No Museu Warren, da Universidade de Harvard, a barra de ferro e o crânio de Gage estão preservados. Um monumento à pesquisa sobre como mudanças físicas no cérebro afetam o comportamento. O conceito de uma alma desencarnada, tendo consciência do que viveu nesta vida e recobrando a consciência do que viveu em outras vidas, é arcaico. Pode parecer que um espírito esteja falando algo que apenas ele próprio poderia saber. Mas para isso e para muitas outras coisas, podemos buscar explicações não sobrenaturais ou naturais diferentes. As explicações apresentadas em parapsicologia, por exemplo, são mais convincentes do que as apresentadas pelo professor Jim Tucker, referentes ao assunto. Supondo que depois da morte, sem o corpo, alguém tenha alguma consciência, seria diferente de muitas coisas que Kardec nos apresenta sobre o assunto. A obra de Kardec está repleta de ficção sendo apresentada como fato, não há dúvida quanto a isso. Existem vários trechos que por nós são considerados racistas. Citaremos apenas 3 para exemplificar. No livro A Gênese, que foi um dos últimos textos publicados por Kardec, ele diz o seguinte: não foi, portanto, uniforme o progresso em toda a espécie humana. Como era natural, as raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem se levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Seria, com efeito, impossível atribuir-se a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses. De modo geral, conforme teoria mais aceita pela comunidade científica, existem alguns indivíduos menos inteligentes em muitos aspectos por causa de deficiências, mas não existe conteúdo relevante para dizer que existem raças humanas menos inteligentes do que outras. Existe conteúdo contrário a isso. E mesmo que exista diferença, não é no nível descrito por Kardec. Sua consideração de que os que chama de selvagens não se distinguirem muito dos macacos está clara. E no trecho que leremos a seguir, ele apresenta sua ponderação sobre o desenvolvimento intelectual dos ditos selvagens e do que chama de graduações terrestres. Até o termo raça, vários autores preferem não utilizar atualmente. Conforme a nossa hipótese sobre renascimento de consciência, talvez uma pessoa que foi bastante racional por grande parte de sua vida seja em outra vida alguém menos racional por grande parte de sua vida. Com base no que dizemos isso? Existem compensações na natureza,
Conforme Jung, o sonho, por exemplo, pode revelar um oposto de algo que se vivencia de modo consciente. Alguém que renasceu numa sociedade que diríamos ser antiga, talvez em próxima vida, renasça em uma sociedade que dizemos ser avançada tecnologicamente. Quizá exista compensação desse tipo. Se houver próxima vida, mesmo que a parte do cérebro relativa à memória for afetada em vida, ainda assim talvez ocorra conexões em próxima vida relativas ao que havia sido gravado nela, por ter a ver com relatividade de espaço e tempo. Se houver um Deus, me parece justo que todo mundo experimente as coisas que os outros experimentaram. Alguém poderia perguntar, se existe renascimento de consciência, qual o nível de determinismo? Não sei. Mas sei que já sonhei com algo que eu não queria ter sonhado, embora o sonho tenha a ver com coisas que participei de modo consciente. O conceito de determinismo tem a ver com algo mais amplo. Falando de modo coloquial, alguém poderia dizer que o contexto determinou uma forma racista de Kardec pensar. Inquestionavelmente, afirmava crenças não reais como fatos. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito antes do que citamos, por exemplo, ele diz que o homem de bem é bom, sem distinção de raças, mas isso não muda o fato de ter trechos racistas em suas obras. É claro que alguém pode afirmar um mito como fato e, em outras questões, dizer fatos como fatos. No que diz respeito a espírito, como eu disse, não acredito que saia um do corpo depois que alguém falece. O espiritismo faz muitas coisas consideradas boas, mas não existe um espírito que propõe existir, excetuando em ficção, como podemos ver na abertura que existe em nosso canal. Outro trecho racista em Kardec. Entretanto, os espíritos dos selvagens também fazem parte da humanidade e alcançarão um dia o nível em que se acham seus irmãos mais velhos. Mas, sem dúvida, não será em corpos da mesma raça física, impróprios a um certo desenvolvimento intelectual e moral. Quando o instrumento já não estiver em correspondência com o progresso que hajam alcançado, eles emigrarão daquele meio para encarnar noutro mais elevado e assim por diante, até que tenham conquistado todas as graduações terrestres, ponto em que deixarão a Terra para passar a mundos mais avançados. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Sabe-se hoje que a cor do negro provém de um tecido especial subcutâneo, peculiar à espécie. Há, pois, de se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas como tendo origem própria. Atualmente, conforme a teoria mais aceita, a humanidade tem uma origem comum na África. Como a Bíblia, as obras de Allan Kardec estão repletas de mitos tidos como fatos. Mas Kardec nasceu depois da Revolução Científica e recebeu influência desta. As irmãs Fox contribuíram significativamente para o surgimento do espiritismo moderno. Em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, afirmaram ouvir batidas que atribuíam a espíritos. Mais tarde, em 1888, Margareta, uma das irmãs Fox, confessou que as batidas eram produzidas com truques, estalos nas articulações dos pés, mas depois se retratou, dizendo que havia sido pressionada a dizer que era armação. Posso garantir que não foram espíritos desencarnados. Na Revista Espírita de 1858, Kardec cita as irmãs Fox como exemplo de pessoas cujas habilidades de comunicação com os espíritos, expressão utilizada por ele, tinham sido avaliadas em um teste científico. Seu foco é rebater o ceticismo dos críticos, dizendo que não sabiam lidar com o que ele considerava que devesse ocorrer no momento dos espíritos. Ele utiliza a expressão adversários da doutrina espírita. Ele escreve o seguinte: as primeiras pessoas que Franklin mediunizou nos Estados Unidos foram a viúva Fox e suas filhas.
Kardec já havia morrido quando Margareta disse que as batidas eram armação. Em sonhos, podemos pensar que somos outras pessoas, e se há um Criador do que conhecemos, acredito que tenha previsto isso e não estivesse preocupado que assim fosse. Conforme concepções, em processo conteúdos inconscientes criam o que chamarei de realidade onírica. Se houver próxima vida, talvez uma realidade nela tenha a ver com conteúdos inconscientes da vida anterior. Quiçá sonhos nos deem algumas pistas do que pode acontecer em vida posterior, se houver, ou não ofereçam nenhuma pista sobre isso.